Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance enorme dessa aula não fazer o menor sentido para você. O objetivo dessa aula é servir como material de revisão para os alunos matriculados no curso de Jogos. E essas aulas fazem parte de um plano de ensino. Os alunos matriculados, eles assistem a aula ao vivo comigo aqui pelo Teams e eles têm acesso ao nosso plano de aulas e às aulas gravadas através da plataforma Canvas, né? A gente tem também essa playlist disponível no YouTube, no meu canal do YouTube, o Daniel Pinheiro Lima. Então, para quem estiver assistindo isso por acaso no YouTube, talvez ver essa aula na ordem que ela é proposta aqui seja mais interessante e talvez faça mais sentido. A nossa última aula teórica, lembrando que essa aula é dividida em momentos teóricos gravados online e momentos práticos em sala de aula, que eu não gravo para não expor ninguém. É, Então, na nossa última aula teórica, a gente viu a abertura de UV e a gente também viu a pintura da textura. Obviamente que eu não falei muito sobre o processo de pintar, mas eu mostrei o funcionamento da junção entre pintura e modelo. Então, o que a gente criou nessa aula, né, foi esse foguetinho baseado no modelo da Maria Fernanda, ou Maria Fernandes, agora esqueci, Maria Fernanda, e nessa aula a gente abriu o UV dessa navezinha, né? E eu também fiz uma pintura, né, desse modelo. Deixa eu mostrar aqui a pinturinha. E aí, eu até cheguei a mandar esse modelo para a Unity na última aula. Então, eu tenho aqui o projeto modelo e eu coloquei a transparência para mostrar que era possível pintar coisas transparentes. Mas existe um problema aqui, né? Quem estiver prestando atenção no modelo vai ver que quando eu falo que o meu material do foguete é transparente, ele fica totalmente transparente. Ou seja, eu consigo ver através das partes que deveriam estar opacas também. Tá? Então isso é um problema visual que a gente tem aqui, isso é um problema visual, mas esse é um problema visual não do software, mas do jeito que eu trouxe meu modelo e o jeito que eu estou tratando o meu modelo. Então esse erro não é do programa, esse erro é meu. Sou eu que estou pedindo para ele tratar o objeto inteiro como se ele fosse transparente, né? Ou seja, a única opção de tratamento desse objeto é um material transparente. Então qualquer parte desse modelo vai receber esse tipo de acabamento. Para resolver isso, é bom que eu entenda melhor o que, que é o material, né? O que, que é o material e o que, que é um índice de materiais. Então é sobre isso que a aula de hoje a gente vai ver o que, que é um material, o que, que é o shader e o que, que é um índice de materiais. De materiais. Certo? Tranquilo até aqui, pessoas? É, Vamos começar pelo material, tá? Material a gente vai ter tanto na Unity quanto no Blender, né? No Blender a gente vai ter a nossa abinha de material, aqui ó, propriedades de material. Essa bolinha colorida, a gente consegue ver que tem um material por aqui, ó. Isso é um material. Na Unity, eu tenho esse arquivo aqui, ó. Isso aqui é o meu material. No meu modelo, né? A gente vai ver aqui que dentro da minha malha, né, do meu mesh render, eu tenho o elemento material aqui, ó, né? Então, existe esse material e eu consigo ver esse material aqui embaixo, né? Ou seja, ele está associado à malha e eu consigo ver ele aqui embaixo. Dentro dos materiais, eu tenho um negócio chamado shader. Então, vamos lá. No caso do Blender, eu vou abrir a aba de shading, né? Se você não estiver localizando sua aba de shading no Blender, você pode adicionar ela pelo maisinho aqui. A gente vai ter a abinha de shading, tá? A gente já falou dela na aula passada, mas é sempre bom para quem quer tirar um print da tela, eu deixar um tempo parado. O que, que eu estou buscando aqui, né? Então, a abinha de shade. E aqui eu vou ter também o meu shader node. Inclusive, está aqui a anotação
da aula passada, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, aqui também dentro um negócio chamado shader, tá? Então, a grosso modo, o material é o conjunto de informações de reação à superfície. Então, é o conjunto de informações que eu coloco no meu objeto para criar uma reação do meu objeto à superfície. E o shader seria o processador dessa reação. Então, vamos tentar fazer uma coisa menos com vocabulário mais humano e menos vocabulário de computação ou vocabulário técnico, né? Esse foguete supõe-se que ele é feito de metal e vidro. Tudo bem se for assim, pessoas? Aliás, Maria Fernanda, que é a autora do foguete original. Tudo bem, Maria Fernanda, se for assim? Metal e vidro? Pois é. Esse conceito aqui, metal, vidro, vamos pensar que isso aqui é de madeira. Madeira. Esses conceitos é o que a gente chama de material. Uma coisa que vai reagir de forma metálica né, à luz é uma coisa que vai reagir de forma transparente à luz, uma coisa que vai reagir de forma fosca à luz, né, e que vai ter a textura de madeira ou a textura de metal, ou vai ter tipo as texturas, os arranhados, né? Então, o meu vidro, meu metal pode ser gasto, ele pode ser novo, ele pode ser arranhado, não é isso? Então, a soma das informações para eu criar o metal do foguete, a soma é o material. Então, quando eu falo eu vou criar um material de vidro, a soma dos elementos é o vidro, a soma dos elementos é a madeira. Porque a soma é o material, então na minha lista aqui, ó, na minha lista de materiais, eu deveria ter dois materiais aqui dentro. Eu deveria ter aqui dentro dessa lista de materiais aqui, ó, eu deveria ter o meu metal e o meu vidro. Ou seja, eu deveria ter mais de um material nessa lista para poder cumprir. Porque os materiais metal e vidro, eles possuem tratamentos diferentes em relação à luz. Então, eles talvez tenham texturas diferentes, talvez eles tenham configurações diferentes de UV. É possível ter mais de um UV no objeto. E, com certeza, eles vão ter shaders diferentes, ou seja, sombreadores diferentes. Eu vou remover o meu material Rocket Material. Então agora o meu objeto não possui shade nenhum. E eu vou fazer exatamente o que eu falei. Eu vou criar um material de metal e um material de vidro, né? Então eu vou criar aqui os meus materiais. Eu vou usar o shading porque vai ser mais fácil de ver utilizando a visão de materiais aqui, vai ser mais fácil de ver o que está acontecendo. Tá? E eu vou usar aqui no Blender o meu shader, né, o meu configurador de shader, que é o editor de nodes de shader. Então, vocês vão ver que isso aqui é um shader editor, tá? Então, ele vai configurar o meu shader e as configurações somadas vão me dar um material, tá? Então, vou criar aqui um material, já tem inclusive um aqui que eu vou chamar de metal. Metal. E se eu colocar aqui, vamos fazer ele ser metálico, ou seja, eu vou desligar especular, né? E vou ligar ele metálico. E vamos diminuir a rugosidade. Ou seja, isso aqui agora ele é metal. Meu objeto ficou 100% metálico. Eu posso mudar a cor dele se eu quiser, né? Eu tenho algumas configurações, a gente daqui a pouco fala um pouco sobre essas configurações, né? Mas eu tenho inclusive uma textura, né? Eu posso vir aqui e adicionar a minha textura. Eu pintei ela por algum motivo, né? Então
eu vou pegar minha textura, que é a textura do foguete, ligar aqui. Não é essa textura, é essa daqui. E vou ligar aqui o meu input de UV. De novo, isso é só boas práticas. Apesar de ser automático no Blender, isso é uma boa prática. Então eu gosto de manter isso aqui. Então isso aqui, ó, meu objeto, ele é metálico. Ele pode ser totalmente liso, totalmente rugoso, mas isso aqui é um objeto objetivamente metálico. Só que tudo é metal agora. Ele é 100% metálico. Porque eu criei apenas um material, né? Eu criei apenas uma reação. Então, para que eu tenha múltiplas reações, eu preciso criar mais de um material. Eu não posso criar muitos materiais. Não é o ideal que eu crie muitos materiais. O ideal é que eu crie o menor número possível de materiais em cada modelo. Então, se o meu modelo ele é todo opaco, talvez eu possa só criar ele como, sei lá, modelo opaco, né? O material opaco. Se o modelo é todo transparente, eu posso criar todo esse material transparente. O problema desse é que ele tem as duas ações no mesmo objeto. Né? Se meu objeto não tivesse essa cúpula de vidro, talvez já tivesse pronto. Talvez eu não precisasse, pudesse ser inteiro de metal. Lembra, o ideal é que você use o menor número possível de índice material, até porque o número de materiais possíveis num mesmo objeto na Unity é limitado. O número de materiais possível no Blender é limitado. E às vezes esse número não é equivalente. Às vezes um software pode mais materiais que o outro. Então é ideal manter no máximo dois, e se puder resolver com um, perfeito. Se não der para resolver com um, tem que resolver com dois. E evitar a todo custo ter três materiais. Tá? Evitar mesmo. A gente quer simplificar a nossa vida, a gente não quer complicar a nossa vida. Outra coisa importante se você criou um material de metal, provavelmente você vai querer usar ele para o maior número de objetos possível também. Né? Então a gente vai falar disso um pouco para frente, que é o uso do atlas de textura, aonde um material cobre o maior número de objetos que a gente conseguir. Né? Então a gente vai chegar lá ainda falando do atlas de textura, para eu não ter o quê? Metal do foguete, metal do disco voador, metal do satélite, metal do tiro, metal da arma. Para não ter essa multiplicidade, é comum que eu junte todos os objetos que usam o material metal numa única textura. Então a gente deve falar disso um pouco mais para frente, caso alguém tenha curiosidade, porque já sabe um pouco sobre Atlas e tal, isso é um pouco mais para frente. Mas aqui, vamos dar sequência e vamos criar aqui um segundo material aqui, ó. Eu vou criar um material novo aqui, que eu vou chamar de vidro. Eu criei o material vidro, mas o Blender, nem a Unity, sabe aonde que eu quero vidro. Ou seja, o fato dele estar aqui não garante que o software vai aplicar. Eu preciso informar para o software qual parte está associada a isso aqui. Então vamos lá, eu preciso associar essa cúpula. Deixa eu tirar essa setinha aqui. Essa cúpula a esse material aqui, ó. É isso que eu preciso fazer. Eu preciso assimilar isso aqui. Então, para fazer isso, eu vou entrar no modo Edit, vou selecionar a peça que eu quero assimilar e vou clicar no botão Assign. Então, para quem gosta de tirar os prints, né? Essa é uma boa hora para tirar o print de tela, para poder fazer sua memória de aula. Né? Você vai definir que uma parte do objeto pertence a um material, ou que o material pertence a uma parte do objeto, né? Através desse botão aqui, Assign. Né? Então, se eu vier aqui e clicar em Assign, agora meu objeto ele tem dois materiais. Ele tem dois materiais. Eu posso, inclusive, usar a mesma textura nos dois materiais. Né? Posso vir aqui com o meu texture, image texture, e ligar a minha textura na cor, usar minha pintura,
De novo, é boa prática. Eu vou colocar aqui meu UV Map, porque isso é uma boa prática, né? Então, eu tenho aqui, ó, um, um segundo material que eu posso trabalhar com a configuração dele para que ele seja o meu vidro transparente. Para fazer isso, eu vou fazer uma ligação diferente, ou seja, duas coisas estão acontecendo aqui. As minhas configurações de shader, elas vão ser diferentes da de metal, ou seja, essa parte do objeto não é metálica, ela não tem nada de metal, isso não é metal. E a minha textura vai ser usada em dois lugares. Então, a minha textura aqui, ela vai ser usada tanto na cor quanto na transparência. Ou seja, o uso da textura é diferente, né? O uso da textura é diferente. E aí, as configurações também, os settings vão ser diferentes, porque essa parte do objeto, eu quero que ela seja transparente, né? E aí, ó, eu vou ter o meu vidro, né? Eu consigo, inclusive, tratar esse alfa, se eu quiser, para ele ser menos opaco, né? Mas eu tenho o meu vidro aqui, né? Com um brilho super duro, né? E o meu metal meio fosco. Ou seja, agora eu tenho dois materiais, então eu consigo sugerir que tem algo lá dentro. Ó. Inclusive, olha o reflexo bonitinho aqui. Ó. Legal. É, Eu não vou configurar a intensidade do alfa aqui, nem vou preocupar em configurar demais, porque a gente tem mais um problema para resolver. Mas antes de eu ir, deixa eu ver como é que está a minha turma e como é que está o acompanhamento disso. Pessoas, vocês entenderam o meu índice de materiais, né? Aqui eu tenho dois materiais. Vocês entenderam que eu tenho dois materiais e entenderam é, 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 o procedimento do assign para poder criar ele no modo edit. Então, edit, mode e assign. Beleza, obrigado, pessoas. Obrigado. Que a gente tem mais um problema. Obviamente. Obviamente que a gente tem mais um problema no nosso processo de trabalho. Não adianta eu configurar muito esse material aqui. Não adianta. Eu posso ficar mexendo, não resolve. Por quê? O shader, ele é uma programação que está subordinada ao software. Então, o shader do Blender, ele não é compatível com o shader da Unity. Vamos tentar visualizar isso. O shader do Blender, ele é extremamente complexo. Esse é só um dos shaders que a gente tem disponível aqui, né? Então, é bom entender também isso. Deixa eu fazer um parênteses rápido aqui, né? Quando a gente está criando um material no Blender, né, e a gente está escolhendo um, um shader, o shader é uma programação, obviamente que no curso vocês vão aprender a programar seus próprios shaders, né? E o shader, ele é, ele pode ser alterado, ou seja, no Blender eu tenho essa lista de shaders possíveis. Cada um desses aqui é um shader diferente. Então, por exemplo, se eu pegar o shader de vidro é diferente do Principled. Ele vai tratar isso aqui de forma diferente. Se eu pegar o shader é, de... Tem um de cabelo, eu acho.
Não, não tem o de cabelo. Acho que o de cabelo é só para outro renderizador. Tem o especular. Tá vendo? Ele é diferente disso aqui. Ou seja, cada shader ele é um universo de configurações em si. Então, cada shader é um espaço de configuração próprio. E no caso do Blender, eu tenho todos esses inputs aqui, ó, todos esses inputs aqui, que fazem parte do cálculo de sombreamento, ou seja, como que o objeto vai reagir à luz, né? Faz parte do sombreamento que o Blender oferece para mim. Então ele fala, você pode configurar todas essas variáveis para criar qualquer, né? No caso desse shader, ele é um shader pensado para fazer muitos tipos de material. Então, com esse shader eu consigo fazer pano, eu consigo fazer madeira, eu consigo fazer metal, vidro, coisas foscas, coisas brilhantes, né, coisas emissivas. Eu tenho muitas configurações aqui, mas nem todas as configurações que eu tenho aqui eu vou ter na Unity. Se eu for para a Unity, vamos olhar aqui na Unity. Não é diferente, tá? Não é diferente. Eu tenho na Unity o meu material e eu tenho uma lista de shaders possível. Tem até mais shader na Unity do que no Blender. Cada um desses aqui, ó, é um shader diferente, né? Ó, tem shader para fazer árvore, tem shader para fazer realidade virtual, tem shader para fazer interface, tem shader para fazer partícula. Esses três aqui, ó, que estão fora das categorias, eles são os mais comuns. O o standard com configuração de especular, né? Esse standard aqui tem configuração de metálico. Então, se o objeto é metálico, eu posso usar esse padrão, mas se ele não for metálico, eu posso usar esse especular aqui. E esse Autodesk interativo. E cada um deles vai me dar uma lista diferente de configurações aqui. Se eu pegar, por exemplo, um shader de Skybox, ele vai me dar uma configuração completamente diferente de espaço aqui, ó. Então, cada shader é uma programação de configurações possíveis. E é esse shader que eu tenho que configurar. É aqui que eu tenho que falar se é metálico, é aqui que eu tenho que falar se é transparente, se é liso, se é suave. É na Unity que acontece o acabamento do meu modelo, não é no Blender. Então não tem por que eu ficar muitas horas no Blender configurando vidro no Blender. Eu só preciso informar para o Blender que daqueles pedaços vai ser configurado como vidro. Mas eu não tenho motivos para ficar configurando demais. Alguns valores é possível transportar, então eu vou exportar agora o meu modelo como FBX, né? Inclusive, deixa eu apagar esse daqui, porque eu não quero esse resquício, eu quero vir do zero, né? Então eu quero apagar aqui tudo, né? Eu vou exportar um FBX novo, não quero a herança desse FBX velho, né? Vocês vão ver que alguns valores eles são semelhantes, mas ainda assim eu preciso revisar e ter certeza que eu vou configurar esse material na Unity. Então, eu vou falar mais uma vez, porque é a parte importante. A minha configuração de material no Blender, ela pode ser mínima. Eu posso só definir a lista de materiais e mexer um pouquinho nos valores só para visualizar, mesmo só para sentir como é que está ficando meu modelo. Eu não preciso ir além disso. Eu não preciso acertar o acabamento do meu shader aqui, né? Ou do meu material aqui. Eu posso deixar esse acabamento para Unity. Vocês entendem isso? Que eu estou mais interessado nessa listinha do que nessa configuração? Se vocês entendem isso, é, 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 manda um badulac aí para mim no bate-papo. Melhor vai ser ver como é que cada um vai escrever badulac, né? Isso é melhor. Esse é o dever de casa, é descobrir no dicionário o que é badulac, né?
que essa palavra significa. Isso é o dever de casa. Ai, ai. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, obrigado. É, eu vou exportar meu FBX, tá? Pô, aí você atrapalhou o dever de casa do povo, Paulo. Era pro pessoal descobrir isso por si só. Pô, rapaz, eu vou ter que bolar outro dever de casa pra vocês, então. É... Mas vamos lá. Deixa eu exportar o meu FBX aqui. Deixa eu mandar ele para Unity. Eu vou em Export FBX. Se alguém não tiver tirado print disso na vida, pode tirar o print agora, né? É, o meu, a minha configuração vai ser limitada para objeto selecionado e apply transform. Então, esse é o jeito que eu vou exportar meu FBX. O nome do FBX vai ser Rocket mesmo. Eu vou exportar meu FBX aqui, ó. Ou seja, agora na Unity eu vou ter aqui o meu Rocket com os dois materiais aqui dentro, ó. Então, olha só, ele entendeu que eu tenho dois materiais, porque quando você importa um objeto, você tem isso aqui, ó. Ele importa o material pela descrição do material. Então, se você tiver, né, tipo, um nome para esse material, ele vai criar um espaço para você encaixar o material aqui, ó. Né? Então, existe um espaço aqui para ele é, é, remapear aqui, né? Então, se eu jogar meu objeto na cena, né, eu vou ter aqui os meus materiais, mas dá para ver que a minha configuração aqui na Unity, ela não é a configuração que eu quero. Ó. Ele não alterou o valor de metálico para mim e ele não alterou o valor de rugosidade do jeito que eu queria, nem o valor de transparência. Os dois estão opacos. Então eu preciso editar esses materiais para poder ter o acabamento que eu quero, né? Eu vou fazer isso extraindo o material do meu asset aqui, né? Então eu quero extrair eles para poder ter acesso a essas configurações. Então eu vou clicar com o botão direito e vou fazer um extract from prefab. É, o extract from prefab, se alguém quiser tirar um print, é o botão direito, tá? É, ele vai perguntar em qual pasta que eu quero colocar o meu material, né? Minha intenção geralmente é criar uma pasta de materiais. Então eu gosto de criar uma pasta de material, né? Então ele vai perguntar onde é que eu quero salvar esse material. Então aqui, ó, eu tenho o meu material metálico. Agora eu posso falar que esse material é totalmente metálico e controlar a minha suavidade aqui, ó. Observa que na Unity o meu valor de rugosidade, né, o valor que eu usei para configurar a rugosidade, né, meu metal ele possui um valor de rugosidade, mas na Unity o material padrão da Unity tem um valor de suavidade. Todas as aulas estão sendo gravadas, Luana, e todas estão disponíveis, vão estar disponíveis no Canvas e no YouTube, tá? Sempre. Eu espero que você tenha percebido isso no semestre, porque eu já gravei muitas, então eu tô torcendo pra vocês já terem. Que, né? É um trabalhinho que a gente faz, a gente torce pra vocês estarem acompanhando. Mas esse é o padrão do nosso trabalho aqui. Gravar a aula teórica e a aula prática a gente não grava porque não tem como, né? Mas vamos lá. É, esse material que eu extraí é, foi o metal, agora eu vou extrair o vidro. Então, mesma coisa, botão direito, Extract from Prefab. Vou escolher a mesma pastinha, né? Eu quero a mesma pastinha para salvar. Né? E agora eu tenho um material vidro, que no caso, material vidro, eu quero que ele seja transparente.
Eu também quero que ele seja bem suave, né? Aqui, ó, ele está metálico, eu não quero metálico. Talvez eu queira ele com uma especular, né? Então, para que ele tenha um comportamento diferente. E aí agora o meu foguete ele está bem mais alinhado com o que eu criei no Blender ali, né? Tá bem mais parecido, né? E eu tenho aqui meus dois comportamentos, né? O material vidro e o material metálico, né? Os dois, eles estão usando a mesma textura, né? Mas diferente do acabamento que eu tinha no começo da aula, onde dava para ver através do foguete as outras asas, agora ele é realmente opaco, né? Então, para quem estiver usando textura ou Vertex Paint, nos dois casos, né, se você tem comportamentos muito diferentes na mesma superfície, né, uma coisa que precisa ser muito fosca e uma coisa que precisa ser muito brilhante na mesma superfície, uma das opções para esse trabalho é fazer um índice de materiais. É mais comum o índice de materiais quando a gente tem uma parte transparente e uma parte opaca, né? Então você pode ter todos os objetos que são opacos usando uma mesma textura e todos os objetos que são transparentes usando uma outra textura e objetos que têm um mix de partes opacas e partes transparentes usando uma distribuição entre esses dois materiais, né? Ou seja, você associando ele a isso, né? Porque de fato, é, se eu fizer muitos materiais, ou seja, se eu tiver um número grande de materiais, eu vou estar complicando, na verdade, o meu trabalho, né? Então vamos pegar aqui um outro exemplo aqui, vamos fazer uma Suzane aqui rapidinho. Então, se eu estiver fazendo uma Suzane também para o meu jogo, né, deixa eu colocar aqui um Shade Smooth para ela. E vamos colocar ela no Texture Paint também, né? É, eu vou entrar no meu V-Editing aqui, vou puxar aqui a minha imagem de textura, né? Vamos pegar aqui minha imagem de textura. E deixa eu colocar a minha Suzane junto com o meu foguete. Vamos pensar que eu vou colocar ela junto aqui, né? Ou seja, ela vai fazer parte do mesmo mapa, né? Vai fazer parte do mesmo mapa. E vamos pensar que o olho dela vai fazer parte do espaço transparente aqui, ó. Tem que não, né? Melhor não. Vamos deixar ela opaca também, né? Mas, ou seja, eu tenho dois objetos que vão usar a mesma imagem, né? Eu vou ter dois objetos que usam a mesma imagem para fazer a textura, né? Aqui vai dar alguns problemas, mas a gente chega lá daqui a pouco. Eu só quero mostrar o funcionamento. Eu não preciso criar materiais novos. Eu não preciso criar materiais novos. Eu posso vir aqui e falar que ela usa metal. Se eu quiser que ela seja toda metálica, né? Ela vai receber essa configuração. Ou seja, o interessante não é eu criar metal de cada objeto, mas eu criar um metal do universo que eu estou criando, né? Do conjunto de assets que eu estou criando, e tentar usar ou o mesmo recurso de cor, né? Ou o mesmo recurso de cor. É, é, não, eu tô falando, deixa eu melhorar essa frase. O ideal é você usar, se você está fazendo metal com textura imagem, então é ideal que você tente juntar todos os objetos de metal que usam textura imagem no mesmo material, né? Então assim, vai ser na mesma imagem. Então, todos os meus objetos metálicos, é ideal que eles sejam distribuídos na mesma imagem, ou seja, isso em vez de ser uma textura, passa a ser um atlas de textura, né? Um atlas de textura. E todos os objetos que tiverem transparência, por exemplo, de vidro, eles estejam usando material de vidro, né? E se estiver usando vamos supor que os seus materiais transparentes usam Vertex Color. Então, todo objeto que usa Vertex Color e é transparente vai usar um material específico de transparência com Vertex Color. Então,
É legal alinhar isso. Então não tem por que criar muitos materiais. Não é bom que eu crie muitos materiais. É bom que eu tento alinhar esses materiais é, é, né, no menor número de imagens, né, menor número de repetições. Então aqui ó, eu tenho a Suzane que vai estar usando esse material de metal. Se eu exportar ela, é, é, o FBX dela aqui, né, vamos pôr aqui Suzane. Na hora que eu exportar aqui na minha pasta de assets, eu vou ter a Suzane, ele vai ter uma repetição desse material, mas eu não preciso. Ou seja, aqui, ó, ele está tentando fazer uma duplicata, ou seja, ele criou um novo material chamado metal que não é necessário para mim. Então, eu posso falar que eu não quero material nenhum, não quero material nenhum. E ao invés disso, né, na hora que eu for usar meu objeto em cena, né, é, eu posso falar assim, não, não, em vez de usar esse aqui, usa esse aqui. Né? Então, eu posso tratar isso para que eu não tenha essa repetição. Né? Então, agora, em vez de criar um material, né? Em vez de. Eu não quero nem drag and drop, não. Eu quero configurar já aqui. Ó. Eu estou preguiçoso. Então, aqui na hora que eu der apply, ela está usando o quê? Ela está usando esse metal que eu criei aqui. Então eu não tenho repetição dos materiais, e toda vez que eu editar o meu metal, eu vou estar editando todos os objetos metálicos da minha cena. Toda vez que eu atualizar a textura, né, toda vez que eu atualizar a textura, eu vou atualizar a textura de todos os meus objetos ao mesmo tempo. Vamos atualizar a textura aqui só para comprovar isso aqui, né? Só para a gente ter uma prova do que eu estou falando. Eu vou salvar ela por cima aqui, ó. Na hora que eu for na Unity. Então agora minha Suzane ela tem a cor dela, mas a imagem é a mesma, né? Então é ideal que eu junte múltiplos objetos de mesma natureza, né, no mesmo no mesmo atlas de textura. Né? E eu posso fazer inclusive mais do que isso. Eu posso ter materiais diferentes, mas que usam a mesma imagem. Por exemplo, eu podia criar um material para Suzane que fosse fosco, mas usa a mesma imagem. Né? Então, a ideia do Atlas ela vai ser válida independente da lista de materiais. Mas como a gente não pode fazer imagens muito gigantes, separar coisas por natureza de acabamento é útil. Então, fazer tudo que é metálico no mesmo Atlas, tudo que é madeira no mesmo Atlas, tudo que é vidro ou transparente ou planta, por exemplo, no mesmo Atlas, né? Essa separação é ideal. Deu para entender esse conceito, pessoas? Vocês conseguiram entender que o conceito de junção de objetos no mesmo material e na mesma imagem? Manda Atlas para mim se você tiver entendido. Se não tiver entendido, obviamente você pode mandar a pergunta. Legal. Legal, 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 legal. Então, deixa eu refazer o meu V. Deixa eu refazer o meu V. Vou apagar essa Suzane aqui por enquanto. Deixa eu refazer o meu V. Para a gente poder avançar nesse conteúdo de preparação de materiais. Tá? A Suzane não faz parte do meu jogo. Então, tchau, Suzane. Ela não faz parte do meu jogo. Qual que é a propriedade da minha imagem aqui? Qual que é o 1024, 1024? Tá.
Deixa eu dar um append aqui, ó. Deixa eu vir um append. Deixa eu ver se eu tenho aqui no meu. Acho que essa joia aqui pode ser. Vou pegar essa joia. Ou eu pego minhas bombinhas. Vou pegar essa joia aqui. Vamos pegar aqui o meu objeto. Objeto. Saco de tesouro. Apesar que isso aqui é um item, né? Treasure. Treasure bag. Né? Esse é um negócio meio chatinho de abrir o meu V, né? Ele vai ser meio chatinho de abrir meu V, mas acho que não tem problema eu abrir o V dele, né? Automaticamente. Não, acho que não fica bom, não. Eu acho que não fica bom, não. Vamos lá, eu arrumei uma confusão para mim, eu tenho que sair dela, né? E deixa eu mostrar do que eu estou falando aqui, ó. Se eu selecionar múltiplos objetos, aliás, a escala está correta, a escala está correta. Se eu selecionar múltiplos objetos e entrar no modo Edit, eu vou ver todos os meus vértices aqui, ó. Então eu consigo ver todos os vértices é, é, dos meus modelos ao mesmo tempo. Eu também consigo, selecionando aqui os objetos, ver todos os UVs aqui ao mesmo tempo. Então, na hora de abrir o UV, né, na hora de abrir o UV, deixa eu tirar essa textura daqui. Deixa eu tirar essa textura daqui. Vamos colocar o meu grid aqui, ó. Vou colocar o meu grid. E vamos colocar meu grid aqui também. Vamos colocar meu grid. Então, na hora que eu estiver abrindo o meu V, o que eu vou fazer eu vou definir que a minha textura de cada objeto vai ocupar uma área desse UV. Então, quando eu abrir o UV do meu foguete, eu vou falar assim, ah tá, esse foguete aqui ele vai ocupar uma parte aqui. Essa parte ela tem que ser proporcional ao tamanho do objeto em cena. Então, se o objeto ele é maior, então ele vai ocupar mais espaço no meu mapa de textura. Se ele é menor, ele vai ocupar menos espaço. Então, um objeto muito pequeno, né, é, ele pode às vezes ocupar só um quadradinho, ou então ele pode ocupar só 4 quadros aqui, ó. Então, eu quero esse tipo de organização aqui. Então, eu já abri o V do meu foguete, na verdade eu já tinha feito isso na aula, não tem porque eu abrir de novo aqui, né? E eu posicionando aqui, ó, nesse quadrante aqui, ó, significa que eu posso abrir o meu V do saco de dinheiro nesse espaço aqui, ó. Então aqui vai ser o espaço do V do meu saquinho de dinheiro, né? Então, eu vou entrar no modo Edit aqui, ó. Vou cortar esse UV aqui. O UV desse saquinho deve ser bem chato de fazer, então tenham paciência com o tio aqui. É... Eu vou inclusive fazer uma coisa para facilitar minha vida aqui, ó. Eu vou apagar esse tanto de duplicata aqui, ó. E vou. Eu acho que assim fica melhor. Deixa eu ver isso aqui. Se eu abrir o V disso aqui direto, ele vai fazer essa teia esquisita de aranha, que não é o que eu quero, né? O que eu quero, na verdade, é rasgar ele por aqui, mais ou menos, né? Então, marque sim. Deixa eu ver como é que ficou isso aqui. Tá bom. Acho que não precisa mais do que isso, né? Essa peça aqui, eu acho que ela vai ser direta, eu não preciso fazer nada nela, né? Acho que eu não preciso fazer absolutamente nada nisso. Talvez eu queira separar a cordinha, mas só se na pintura ficar ruim de fazer. Essa joia aqui,
Talvez eu queira fazer a mesma coisa, né, de corte de UV, né, fazer o mesmo rasgo aqui, para ele poder ficar abertinho assim, né? Então, eu vou ter... Ficou meio pontiagudo, então não gostei. Então vamos tirar esse aqui, ó, o clear sim, e vamos fazer essa volta aqui, o mark sim, wrap. Um pouco melhor, eu tenho a tampinha e esse espaço. Esses cilindros todos aqui seguem essa lógica de mesma coisa, mark sim. Aliás, eu não preciso nem separar tudo, não. Eu posso, inclusive, tirar aqui, ó, clear sim. E fazer essa volta aqui. Mark sim, clear sim. Né? Mesma coisa aqui, ó. Posso abrir duplicado depois, então vou apagar esse lado aqui. Vértice. É... Esse aqui talvez é uma rosquinha. Então deixa eu apagar aqui. Eu vou esconder isso aqui, hide. A rosquinha eu vou cortar aqui e aqui, ó. Mark sim. Alt H aqui para revelar todo mundo. E aqui, ó, eu fiz o corte de todo mundo. O unwrap, né? É... Ou seja, aqui eu tenho as minhas pecinhas, né, abertas. Vou dar uma escala aqui. Vou colocar isso aqui, né, na minha imagem. Dá para pintar com bastante detalhe, eu acho. Deus queira que sim. Então aqui é a área do meu saco de dinheiro. Outros objetos pequenos talvez caibam aqui, então não tem problema eu, por exemplo, pegar algumas dessas peças aqui e alinhar elas assim, né? Vamos colocar essas peças aqui e vamos selecionar isso para cima assim, né? Se eu quiser usar esse quadrante aqui, né, para outra textura, eu posso. Então, não tem problema eu ajustar esse espaço aqui de textura para poder ter mais área de pintura para outra peça, né? Então, aí. É, as duplicatas do modelo, né? Eu vou fazer depois, né? Então, tipo, aqueles... deixa eu colocar aqui minha seleção de transformação no ponto médio. Eu vou apertar Rotate duas vezes para poder girar isso aqui de um jeito interessante. Shift D para duplicar. Grab para movimentar aqui, né? E o Rotate duas vezes para achar uma posição, né? Então isso aí é uma coisa que, como isso aqui é para ser meio bagunçadão mesmo, né? A gente pode bagunçar isso aqui. A ideia não é ter 1 milhão de joias, não. A ideia é ter o suficiente para enganar, né? Ou seja, essa parte de baixo aqui, eu provavelmente vou querer pintar ela para parecer que tem mais do que tem na verdade, né? Então, é, um tanto assim para mim já deve dar, né? A mesma coisa aqui, ó, esse nozinho. Eu só quero dar a sensação que é um nó. É, então vou duplicar isso aqui e rotacionar para fazer meu nozinho. Isso aqui é a mesma coisa, eu vou duplicar e rotacionar e encaixar, né, para poder fazer
a cordinha, né? Então, se eu quiser, inclusive, eu posso mexer um pouquinho com Proportional Editing para deixar mais molenga. Vamos pegar só o que é conectado. Aí vai ficar levemente diferente do outro, né? Então, esse objeto aqui, ele vai usar a mesma imagem de textura, né? Ou seja, o mesmo imagem de textura, né? Mas ele pode usar, por exemplo, ou um material que já existe, ou usar um material novo, né? A questão vai ser tipo assim, peraí, o que que desse material, o que que desse objeto aqui que coincide com esse material de cá, né? Então, por exemplo, o metálico talvez eu possa reaproveitar. Então, talvez eu possa colocar todas essas joias e esse fundo aqui, ó, né, como metálico, e essa outra parte aqui como tecido, né? Então, talvez ele tenha um novo material aqui, ó, que vai ser o tecido, né? Então, deixa eu pegar isso aqui e selecionar tudo que pode ser tecido, né? Eu acho que vai ser mais fácil selecionar o que é tecido. E assimilar aqui, ó. Então agora eu tenho um material para fazer tecido, um material para fazer metal, que é o mesmo material desse aqui, ó. Não tem problema. Contanto que ele me dê a sensação correta, não tem problema, né? Não tem por que eu fazer, por exemplo, um material para corda ou fazer um material novo para isso aqui. Se o comportamento for idêntico, tudo bem. Ah, mas eu acho que eu vou querer que ele pareça mais com vidro, né? Onde está metal, eu quero que seja vidro. Tudo bem, também é possível aproveitar isso. Eu não acho interessante nesse caso, porque meu vidro vai ser transparente e não vai ter nada lá dentro do saco. Então, nesse caso, eu acho que o metal ele é opaco. Eu acho que eu vou preferir lidar com o material opaco aqui, né? Meu tecido, se eu for configurar ele aqui, o ajuste vai ser idêntico, né? Ou seja, o que eu quero nesse tecido é ligar de novo a mesma imagem, que eu só tenho uma imagem, né? Que eu estou usando para tudo, né? Ligar o meu UV, né? Meu VMap. Então, para quem estiver procurando isso depois para montar isso lá no. Isso aqui é um input, isso aqui é uma textura, isso aqui é um shader. Então, quando você vem no Edge aqui, ó, input, o VMap, textura, image texture, né? E o nosso shader, ele é o Principal BSDF. Então, são esses aqui que eu estou usando para tudo. E aqui, no caso das configurações do meu tecido, né, eu quero que ele seja, às vezes, menos brilhoso, né, com menos especular, e mais rugoso, né? Ou seja, eu vou querer que ele comporte de um jeito diferente, né? O meu metal, né, eu quero que ele seja mais liso, né, mais reflexivo, né? Então, a rugosidade dele muda, né? Então, mas aqui eu tenho o que? Já dois objetos no meu atlas de textura, né? Ou seja, já tem dois objetos que eu posso ir lá e pintar eles é, é, de forma diferente, né? Inclusive, eu já tenho a pintura de um é, é, dessa imagem, só que essa pintura ela não está mais encaixada, né? Agora que eu mexi, né, eu tenho que reposicionar a minha textura aqui, tá? Então eu vou ter que tratar isso por fora, né? Vou ter que tratar isso provavelmente no GIMP ou num outro software, né? Então, deixa eu pegar essa imagem aqui, deixa eu salvar essa imagem como Rocket Color mesmo, né? Então eu vou colocar isso na pasta de Asset Aula, né? Então, isso aqui é meu Rocket Color. O meu UV, né? O meu UV aqui, ó, o UV desses objetos aqui, ó. Se eu entrar no modo Edit
e selecionar todo mundo. Eu tenho aqui os dois UVs, não sei se vocês conseguem ver aí por causa das cores da coisa, mas eu tenho o UV do foguete e o UV do meu saquinho de dinheiro, né? Dá inclusive para aproximar mais eles, se eu achar que eu quero economizar mais espaço, dá até para fazer eles mais justinhos assim, ó, não tem problema, né? Quanto mais espaço eu poupar nesse Atlas, melhor para mim, tá? Melhor para mim, né? E essas configurações aqui, ó, essas linhas aqui, ó, eu posso vir aqui em UV e exportar o meu layout de UV, né? Eu posso inclusive pedir para ele mandar todos os UVs que tiver na minha imagem, se eu quiser. Vou sobrescrever o meu Rocket UV aqui, que eu já tinha feito na outra aula. E aí, o que que eu vou ter na minha pastinha lá do meu projeto de asset? Eu vou ter a imagem de UV para usar como referência. O meu Rocket Color é o meu grid, né? E eu já tenho uma pintura, né? Deixa eu abrir aqui com o GIMP. Eu uso o GIMP para fazer as coisas. Então, desenvoltura do ser humano aqui é toda no GIMP. A desenvoltura do ser humano aqui toda no GIMP. Então, eu uso ele por causa disso, só porque eu sou mais desenvolto nele. Então, deixa eu puxar isso para cá. Quando eu criei a minha pintura, né, eu fiz esses dois espaços aqui, né, a cor e o personagem. Eu vou juntar esses numa camada só, minha camada de cor. Eu já tenho, na verdade, o meu Rocket Color aqui, né, que é meu grid colorido. Não mudou meu grid colorido, na verdade. Ele é o mesmo, né? Ele é o mesmo. E meu V mudou. Meu V, que era isso aqui, né, mudou. Então, deixa eu abrir como camadas. O meu novo V aqui, ó. E agora, o que eu vou querer é provavelmente transformar essa imagem, né? É, transformar essa imagem aqui para que ela encaixe é, é, no meu V novo. Assim, eu posso pedir uma opacidade menor aqui da minha imagem para poder me ajudar no alinhamento aqui, né? E aqui eu posso procurar aqui o melhor encaixe para minha textura, né? Vamos mover isso aqui, assim. Deixa eu mudar a opacidade. Eu posso, inclusive, pedir um negócio chamado Composite Preview para ver como que está o encaixe aqui. Eu acho que funciona, né? Como eu estou numa etapa muito inicial da pintura, eu acho que eu consigo manter isso aqui. Então eu tenho aqui essa pintura aqui, né? Deixa eu ajustar minha camada para o tamanho da imagem. Layer de Image Size. E deixa eu pintar isso aqui só para ter cores aqui nesse. Vamos fazer. Deixa eu fazer com um retângulo por enquanto, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente ver aqui. Eu quero colocar uma cor bem diferente aqui. Vou colocar um workspace, né? Provavelmente, deixa eu pegar um brush meu aqui qualquer, flat, 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 flat Mixudan, flat Mixudan, beleza. Aqui, ó, eu vou pintar o meu modelinho aqui, né? Vou pintar ele meio de qualquer jeito mesmo, né? Não estou muito preocupado com fazer nenhuma super pintura, pelo menos não por enquanto.
Vamos pegar aqui uma cor um pouquinho mais escura aqui para poder fazer o que eu acho que vai ser a cordinha. É, aqui eu vou também jogar essa cor, que isso aqui é a cordinha e o nó da cordinha. Para nossa pedra preciosa lá, o nosso rubi, né? Acho que rubi é legal, porque é vermelho, vai dar uma cor bem diferente, né? Eu posso pintar isso aqui assim, tomando cuidado para não se escrever. Aqui provavelmente eu vou usar também a cor do rubi para poder fazer o fundo daquela parte. Provavelmente eu vou querer desenhar aqui no futuro pequenas joias, né? Então provavelmente eu vou querer vir aqui colocando a sugestão de que tem mais volume, então provavelmente eu vou querer trabalhar melhor com isso aqui no futuro. Então, eu tenho essas duas texturas na mesma imagem. Se eu exportar isso aqui como o meu Rocket Albedo aqui, ó, vamos sobrescrever ele aqui, né? Sobrescrever ele aqui. É... Deixa eu voltar aqui no nosso shading, né? E agora eu vou substituir de novo meu Rocket Albedo. Deixa eu dar um reload na minha imagem, né? Então, se você precisa atualizar a sua imagem no Blender, né, dentro do visualizador de imagem, que existe um comando de reload. É, a ideia do reload é que você possa ver tipo, a atualização da imagem, né? Se você estiver usando uma imagem em um lugar diferente, você tem um comando replace, que no meu caso eu acho que vou ter que usar o replace, porque eu pintei numa pasta diferente. Replace. Né? É, e aí, o meu tecido, eu também quero usar o meu Rocket Albedo. Né? O meu vidro, eu também quero usar o Rocket Albedo. Né? Deixa eu colocar aqui tecido de novo. Então, aqui, ó, dá para ver, eu tenho dois comportamentos bem diferentes em cada um dos objetos, né? Ficou bem melhor com a corzinha vermelha, né? Vamos combinar aqui, tá bem melhor de ver que é uma pedrinha preciosa, né? Se eu exportar esse modelo agora, né, observa que eu estou repetindo o mesmo processo do começo da aula, mas com outro objeto, né? É, então, eu vou fazer o mesmo processo, vou vir aqui, Export, FBX. Vou levar lá para o meu asset. Tá Suzane ainda, mas não é Suzane o nome. Treasure Bag. Treasure Bag. Então, Export FBX. Então agora eu tenho o meu Treasure Bag aqui é, atuando nesse FBX, né? Eu acho que as configurações estavam iguais, né? Eu acho. Então é bom conferir, né, se as configurações Select Object e Apply Transform estavam iguais. E essa imagem eu também preciso levar lá. Então eu preciso também trazer minha imagem e substituir essa imagem pela imagem nova. Vamos voltar lá no nosso. Deixa eu exportar o foguete. Eu mudei o V do foguete, então preciso reexportar ele. Export FBX Rocket. Export FBX. Né? E, e aqui, ó, eu vou na Unity. Né? É, já está ajustado isso aqui. Esse aqui, ó, ele vai ter um material metal, que tem um material metal aqui dentro, né? A coisa da nomenclatura, eu tenho um material metal aqui, eu tenho meu material metal sincronizado. Então, o que eu quero vir aqui é pegar um desses para cá e um desses aqui. O meu tecido, eu posso colocar ele aqui, né? Dar um apply para a gente ver como que está
comportando aqui, né? Então, o meu material tecido ele ainda está embutido, né? Ou seja, aqui dá para ver que eu estou só com o material tecido embutido. Eu vou extrair ele também e colocar ele na minha pastinha de materiais. Salvar. E aí, com essa alteração, né, eu consigo, por exemplo, mudar o com suave. E aqui eu não quero metálico, na verdade, eu quero o especular, né? É, então, eu tenho aqui meu saco de joia, né? O meu foguete. É, e o procedimento agora, né? O procedimento agora para trabalho seria para cada novo objeto, né? Se o meu material de tecido, eu estou chamando de tecido, mas eu poderia ter chamado ele de opaco. Tudo que é opaco, opaco e fosco, né? Vamos pôr aqui fosco. Vou usar meu Pascal Case porque vai ser bom. Fosco e opaco. Então tudo que é fosco e opaco, eu uso isso aqui, porque madeira pode ser fosco e opaco, né? Tudo que for metálico e escovado, por exemplo, né? Pode ser metal escovado, né? Se tiver um outro tipo de material, mesma coisa. Tudo que for vidro, né? Pode ser vidro. Vidro é vidro, né? Então, quando eu for colocar um outro objeto no meu Atlas, né, eu posso continuar usando a mesma textura, né, eu posso continuar usando a mesma textura e abrindo os UVs dessas texturas por aqui, né, e só definindo. Esse é um objeto fosco, ele é todo fosco, ele tem um material só. Esse objeto ele tem mistura de fosco com metal escovado, né? Então isso aí vai me ajudar a definir espaços, né? É muito comum, por exemplo, você ter às vezes um objeto que ele no caso o foguete da Maria Fernanda, ele tem uma parte opaca, uma parte transparente. É comum também você ter objetos que vai ter uma parte acesa, uma parte que tem luminosidade por si só, né? Vai ter emissão. Se eu não me engano, o modelo do Said tem uma situação assim, né? Eu acho que o Said está fazendo modelos que tem um, um brilho próprio. Então ele vai precisar do quê? De um material diferente, que vai ser um material emissivo, né? Um neonzinho, é isso aí. Então, será que eu tenho um material, um objeto que eu posso colocar um neonzinho nele? Só um neonzinho, só um acezinho? Vamos pegar essa bombinha. Vamos pegar a minha bomba. Bomba. Eu tenho bomba um. Eu não sei o que que é isso. Ah, é porque eu quero dar um join aqui. Ctrl J. Join. Então tem minha bomba aqui, ó. Lembrando, minha bomba ela também pode ser um item, né? Então minha bomba pode ser um item. É o mesmo procedimento, tá? Eu quero abrir o UV da minha bomba, né? Eu quero abrir o UV dela, né? Eu posso inclusive vir aqui, ó, para ver qual que é o espaço que eu vou usar, né? Então minha bomba, eu acho que eu consigo encaixar ela aqui e o pavio aqui. Então eu vou usar esse G7 e esse G8 aqui. A minha bomba vai ser fosca por padrão, né? Então eu já posso falar que minha bomba ela é fosca e opaca, né? Eu posso falar que ela é fosca e opaca, né? Mas vamos abrir aqui o V dela para ficar mais fácil a minha vida, né? Vamos pegar aqui. Aqui eu tenho que fazer as minhas correções, né? Mesh by distance. Aqui ó, tem
né? É bom eu ver se o meu modelo está todo certinho aqui, ó. Então, se tiver errado, ele vai dar problema para mim. Para modelagem, o que está acontecendo aqui nesse modelo é que ele tem uma face interna que eu tenho que apagar. A gente viu isso na aula de ajustes de modelo, né? Tem uma face interna aqui, ó, tem que apagar. Senão meu V ele não vai correr, né? Meu corte aqui ele não vai seguir o loop, né? Então aqui eu vou fazer um mark-sim. Aqui mesma coisa, eu tenho um N-gon aqui que parece que é a malha, mas não é. Então vamos apagar isso aqui, ó. Delete faces. Vamos fazer isso aqui ficar bonitinho. F, F. Então, se você não corrigir seus modelos na hora de fazer a modelagem, na hora da textura, ele vai meio que te obrigar a corrigir, ou seja, não tem como texturizar bem, né? Sem fazer esses ajustes. Então aqui eu quero pegar essa tampinha aqui, né? E cortar ela. Deixa eu esconder inclusive essa parte da bomba aqui, te dar um hide. Só pra gente ver isso aqui, ó. O Mark sim, né? Alt H. Talvez seja bastante, vamos descobrir. Vamos selecionar esses dois aqui. Unwrap. E aí, o que eu quero nessa bomba aqui é que o corpinho da bomba esteja por aqui, né? Igual eu falei, eu quero. é, Vamos selecionar aqui. Eu acho que por aqui tá bom. E aqui eu quero deixar o meu pavio, né? Ou seja, aqui eu quero deixar o meu pavio, né? É, Ficou muito bom esse corte, não, mas talvez eu queira mudar isso aqui. Marque sim. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Ah, melhor, melhor, melhor. 1000 vezes melhor. Vamos selecionar todo mundo agora. Aí, ó. Então, meu pavio tá aqui. Isso aqui é o miolinho da bomba, provavelmente. É a partezinha interna da bombinha aqui, né? Então, essa parte de dentro da bomba eu não estou muito preocupado com ela, não. Ela quase não é vista, né? Deixar ela por aqui, né? Quase não é vista. Então, não vou preocupar com isso. Vamos fazer um novo esporte do meu V aqui, ó, o meu novo esporte do meu V Layout. Eu continuo usando o nome Rocket, mas ele agora não é mais Rocket, ele é Atlas. Eu devia arrumar isso. Não é mais Rocket UV. Agora ele é Objetos UV, né? Sei lá. E aqui, vamos lá. Eu vou provavelmente pintar isso aqui. Vamos pegar um tom meio azulado aqui, né? Opa, quero na camada errada. É, Fazer umas manchas assim, só para parecer que eu pintei mesmo, só para não ficar liso lá, né? Depois a gente fala sobre realmente pintar as coisas. Por enquanto eu estou só querendo que seja visível que eu andei pintando os modelos, né?
Então aqui eu vou só escurecer mesmo. Isso aqui, ó, vai ser meu pavio, né? Então isso aqui é o equivalente ao neon lá do Said. Então eu vou querer provavelmente um procedimento de pintura aqui que me dê uma parte mais clara na extremidade, né? Vamos colocar um amarelão aqui, né? E uma transferência dessa parte mais clara para uma parte mais escura, né? Como se o pavio tivesse aceso, né? Então, provavelmente eu vou querer fazer né, uma variação de tom aqui. Eu quero chegar num tom escuro, né? Eu não quero que fique 100% cara de aceso. Então, eu quero que isso tenha um valor escuro aqui, né? E eu quero que ele tenha um valor claro para lá. Obviamente que o melhor jeito de eu fazer isso seria eu, em vez de ficar pintando isso aqui, usar um gradiente, né? Então, a gente tem essas ferramentas para isso, né? Para falar que eu quero ir de um amarelo para um laranja, né? No caso, já que eu estou no GIMP e eu tenho as coisas meio que já prontas aqui, né? Porque, né? Não custa. Eu posso vir aqui e só escolher um gradiente mais específico aqui, né? E só pintar Vamos pegar um laranjão aqui. Só pintar o que eu achar que é válido, assim, Deixa eu escolher um gradiente, né? Acho que assim. Vamos pegar um lá no meu. Né? Então, se eu quiser pintar uns detalhes aqui com amarelo, quiser reforçar o amarelo, né? Ou se eu quiser jogar mais alguma coisa que eu tenho como interferir aqui com pintura, né? É isso que eu estou querendo dizer aqui. Eu tenho como interferir pintando isso aqui, às vezes aumentando algum brilho, alguma coisa assim. Então, acho que não estou gostando dessas cores não, mas é a vida. Estou gostando dessas cores não, vou deixar assim. É, eu vou, de novo, substituir essa imagem aqui, né? Ou seja, eu quero, né, que o Blender reconheça aqui para a gente poder ver o que eu estou criando, né? Então vamos deixar isso aqui. E eu quero, né, usar, por exemplo, o fosco opaco, eu quero continuar usando ele para o nosso espaço aqui. Obviamente que eu estou usando uma textura que não tem ele ainda, né? Então tá preto aqui, não é porque eu quero a cor preta, mas porque não tem textura nenhuma aqui. Eu vou dar um replace. É, Então aqui eu vou ter esse, esse modelo com essa corzinha aqui. Só que o meu fosco opaco, ele não é aceso, né? Ele não tem luminosidade. Então eu preciso de um material diferente dos que eu já tenho. Então vamos criar aqui um material novo. O site chamou de neonzinho. Eu vou chamar de neonzinho também, só para ele lembrar que é o mesmo processo. Vou adicionar minha textura de imagem aqui, né, meu image texture, que é a mesma textura para todo mundo. Observa que minha lista de imagens aqui, ela tem só duas imagens de fato, aquele grid colorido e a cor. Né? E o que é interessante, aqui eu não quero usar isso na cor, né? Eu quero usar isso na emissão. Eu vou usar nos dois porque não custa, né? Não faz diferença. Deixar só na emissão, deixando a emissão e no base color, não vai afetar nosso acabamento aqui demais não.
E eu vou colocar o meu input de UVMap. Para poder, tipo assim, fazer com que essa imagem do meu neonzinho ele fique aceso, né? Não está aceso por quê? Porque eu não fiz o assign. Ou seja, eu preciso agora informar que essa parte aqui, ó, faz parte desse espaço aqui. E aí ele vai, independente da luminosidade da cena, aqui. Luana, dá para fazer, mas eu não recomendo. É ideal que você facilite a comunicação entre o seu jogo e o player. Então, se a característica que é fundamental para o líquido é o brilho, faça ele brilhar. Se a característica que é fundamental para o seu líquido é a transparência, faça ele transparente. Quando a gente começa a sobrepor camadas de informação para o player, a gente perde ele no gameplay. Tá? Então eu não recomendo, não, mas é possível. Né? Eu teria o quê? Eu teria uma pintura com transparência que afetaria o alfa aqui. Ó. Ou seja, eu teria também uma configuração. Então, possível é. Tá? Inclusive usando as coisas que a gente mexeu na aula hoje. Né? Configurando material lá na Unity para ser transparente. Então é super possível. Eu só não recomendo. Né? Vira uma sobreposição e tanto de informação. Tá? É, então, isso aqui na minha cena é fosco, né? É fosco e com neonzinho. Então ele tem esse conjunto de materiais aqui. Vamos exportar ele para Unity, FBX. Vamos exportar aqui a minha bomba. Eu não estou configurando porque ele está herdando aqui as configurações, então estou precisando configurar de novo. A minha bomba, né? Eu já tenho um material fosco aqui na minha cena, que é o tecido. Não tem por que eu fazer outro material, né? E esse neonzinho é o material que eu tenho que extrair, né? Esse aqui é o que eu tenho que dar extract, né? Então, estou fazendo de novo o mesmo procedimento, né? Para as coisas. E aí agora eu tenho material para coisa fosca. Deixa eu colocar a bomba na cena, porque senão não tem muita graça, né? É, Deixa eu substituir a imagem também, senão não adianta nada. Vamos lá, imagem, save as. Lá na minha pasta de assets eu vou substituir a imagem. Espero que vocês estejam pegando isso, né? Que eu estou sempre atualizando a imagem. Quando eu atualizo a pintura, eu tenho que vir aqui salvar a imagem para atualizar. A gente só vai saber se eu salvar lá. Né? Aqui já tem, inclusive, a estação de que está luminoso. Né? Por que que isso está acontecendo? Porque a Unity já entendeu que eu liguei a imagem na minha emissão. Então, nem tudo é compatível, mas boa parte das coisas a gente consegue ainda extrair. Então eu não tive nem que configurar o meu neonzinho, né, na Unity. Ele já entendeu que eu criei um material que usa a textura na cor e a textura na emissão. Então aqui, ó, se eu apagar a luz do meu mundo, né? Se eu apagar a luz do meu mundo, ou se eu... Vamos fazer o sol se pondo, né? Mais interessante. Ele vai continuar aceso ali, ó. Então, isso aqui vai me ajudar demais na criação dos meus conteúdos de jogo. Ou seja, aqui eu tenho bastante liberdade de construção. Não estou perdendo nada de configuração importante entre Blender e Unity aqui. Eu não estou fazendo nenhuma, não estou perdendo nada que seja grave, né? E estou criando os meus objetos com uma certa qualidade. Ou seja, aqui no meu joguinho aqui, eles estão ficando lindos na medida do possível, porque obviamente que eu ainda não pintei de fato as texturas, eu só coloquei umas manchas. Mas mesmo assim, só com os materiais, ou seja, só com a indexação correta de materiais, mesmo uma pintura
mais ou menos, né, já é interessante. É, pois é, Arthur, o Normal Map passa a ser interessante é, no terceiro período, porque no terceiro período eu consigo pegar o mapa de normal de objetos high poly. Aí que é interessante o mapa de normal. Mas a gente tem tempo esse semestre, então é possível que a gente chegue lá. Tá? É possível que a gente chegue na criação de mapa de normal a partir de textura. Tá? É, pessoas, para quem não sabe que é mapa de normal é um mapa de relevo adicional ao objeto. Tá? É, então há tempo, existe tempo no curso para que a gente chegue lá. Mas o foco do mapa de normal é no terceiro período. Terceiro período, a gente é meio que obrigatório usar mapa de normal. Sim, 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 exatamente. Então, se a gente for fazer mapa de normal esse semestre, vai ser através da pintura. Através da pintura. Por isso que eu acho que dá tempo de chegar no mapa de normal. Eu acho que dá tempo de chegar. Que é meio automático. Você não tem que pensar muito para fazer. Então, eu acho que dá tempo. Mas vamos ver. Não vou prometer nada não. Vamos seguir o plano de ensino primeiro, né? Mas se a gente observar aqui na nossa aula, né? A gente está na unidade 3. Ainda tem abril, maio e junho de aulas teóricas. Então dá para encaixar uma aula de pintura de textura aqui, né? Antes de entrar para RIG, eu quero começar a RIG e parentesco em maio, então as aulas de abril a gente pode continuar falando de textura, cor e essas coisas, né? Então talvez haja tempo, beleza? Pessoas, essa foi a aula de hoje. Essa foi a aula de hoje. Brigadão aí para quem veio e participou da aula, né, e me deu as respostas quando eu precisei. Quem mandou pergunta também, brigadão pela pergunta. Quem estiver vendo isso no YouTube, tomara que seja útil para você, tomara que isso sirva para você criar os seus assets. Semana que vem, na nossa aula prática, é interessante que vocês já comecem a fazer a abertura de UV dos seus modelos em Atlas, para quem quer usar textura em vários objetos. Já é interessante criar o UV no grid, né? Ou seja, fazer o que eu estou fazendo aqui nesses modelos, né? Tipo, distribuir os seus modelos que vão usar textura pintada num Atlas. Lembrando que não precisa fazer textura pintada em todos os modelos. Você pode ter modelos que usam Vertex Color e modelo que usam textura pintada. Tá? Você pode usar mais de um Atlas também se você separar os Atlas por categoria. Tá? Então, para quem quiser ir adiantando isso dessa semana até a nossa aula prática, você pode fazer, por exemplo, um Atlas para todos os itens. Você pode fazer um atlas para todas as plantas. Você pode fazer um atlas para todas as armas. E dividir por categoria, sim, tá? Você pode fazer isso se você achar que a imagem está ficando meio pequena, tá? Não faça nenhuma imagem que tenha mais de 2048 por 2048 por enquanto, tá? Então vamos usar esse tamanho como tamanho máximo de imagem. Cabe muita coisa numa imagem 2048 por 2048. Dá para ver aqui, ó, os meus modelos aqui, eles têm um tamanho em torno de 300 pixels, a minha imagem que está em torno de 300 pixels. E ainda assim, quando eu vou para a Unity, né, essa pintura ela fica boa no tamanho que o objeto aparece em cena. Então eu posso dar um super zoom aqui, ó, que a minha pincelada ainda está super tranquila aqui, então não tem por que usar uma imagem gigante, tá? É, a gente vai falar mais sobre isso durante a nossa aula prática, né? Mas é interessante você tentar fazer tudo num único atlas. Se não couber, dividir os atlas por categoria. Menor número de atlas possível também. Então você vai tentar fazer em um atlas. Nesse eu tenho meus 20 objetos num atlas só, eu queria todos texturizados. Vai ficar exprimido, eu concordo. Então você vai separar em categoria. Então vamos supor que cada atlas vai ter 9 objetos. Né? 3 atlas dariam 27 objetos. É, cada atlas abraça uma categoria
né? Ah, aqui é tudo que é fosco, aqui é tudo que é opaco, aqui é tudo que é transparente. Então pensar nessa organização na hora de abrir os UVs, beleza? É, E aí, no mais, bom final de semana para vocês. Bom final de semana para vocês. Tentem produzir as coisas aí durante a semana. Lembrando que na nossa aula a gente tem tempo para fazer também. Na semana que vem, na nossa aula teórica, a gente fala um pouco mais sobre a pintura de textura em si, sobre o processo de pintura da textura propriamente dito. Obrigadão aí e abraço para todo mundo.